Olá, olá, pessoal do meu canal. Opa, não, né? Não é do canal, é do Lins. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre proporção novamente. Então, só vou dar uma pincelada no que a gente viu na aula passada para a gente continuar esse assunto, tá bom? Quando a gente fala de matemática, eu já comentei isso com vocês, né? Mas para algumas pessoas é um pouco difícil conseguir assimilar o assunto, por algum bloqueio, né? Por algum exercício que tentou fazer e não conseguiu, por algum trauma com algum professor na sala de aula, ou até mesmo pelo auto-julgamento dela, de muitas vezes numa situação ter tentado entender algo e não ter conseguido, e isso é muito real, né? A gente já conversou na sala de aula, inclusive, sobre isso, que muitas das pessoas que não gostam de matemática é porque não conseguem fazer os exercícios, né? Buga aí o cérebro a hora que a gente está explicando. E tudo isso tem a ver com o desenvolvimento do raciocínio, ok? Quanto maior a minha capacidade de assimilar a lógica dos exercícios, a lógica da matemática, mais fácil vai ser eu encontrar soluções para isso. Então, conforme eu falei, eu vou tentar trazer alguns exemplos para ficar didático, né? Para não ficar só eu falando aqui e na hora dos exercícios vocês saberem aplicar. Só que mais do que isso, eu vou tentar explicar de uma forma que vocês entendam, de uma forma simplificada, sem complicar a vida de vocês, nem nada assim, tá bom? Então, vamos lá. Mas, ó, antes da gente entrar no conteúdo, eu quero contar uma história para vocês entenderem a importância de vocês saberem fazer conta. Eu estava numa obra e chegou o caminhão de concreto naquela obra, e aí esse caminhão de concreto eu tinha pedido uma medida X, ele encheu as brocas da fundação, que é aqueles buracos que a gente faz no chão que sustenta a casa. E aí eu fiz as contas e eu vi que não estava batendo o que eu tinha pedido de concreto e o que ele tinha enchido na obra. E aí eu fiz as contas e refiz. Eu falei, meu Deus, será que eu tô fazendo essas contas erradas? Né? Fiz e refiz umas 3 vezes. Fui procurar a fórmula na internet de novo. Falei, não, às vezes eu tô errando a fórmula, né? Pode ser, faz tempo que eu vi essa fórmula na faculdade. Aí eu fui olhar, não, tava certo. Era aquilo mesmo. E tava errado. E aí eu fui conversar com um cara, né, do concreto. Falei, olha, amigo, tá errado, né? Esse concreto que você trouxe pra mim aqui não tá dando nem 4 metros cúbicos. E você falou que você me trouxe 5 metros cúbicos de concreto. E, gente, 1 metro cúbico de concreto é quase R$ 300. Então, assim, para alguém que tá construindo, faz diferença, né? Talvez o valor total da casa não faça, mas é 300 aqui, 300 lá, faz diferença. Ele tava construindo para um cliente e tava suando para pôr dinheiro para construir a casa. Então, para ele fazia muita diferença. E aí eu falei pra ele, olha, tá errado, tá errado, tá errado. Aí veio o cara lá, beleza. Aí fui conversar com o vendedor, expliquei pra ele, mostrei pra ele, não tinha o que falar, cancelei tudo e mandei embora. Falei, não, falei pro meu cliente, paga, né, mas tá errado, te roubaram e não pede mais com essa empresa. Isso acontece muito, infelizmente, com concreto, de empresas roubarem. Mas tá, por que eu tô contando isso? Porque imagine se eu não tô na obra, né? E acontece algo assim. O meu cliente, se ele souber fazer conta, ele mesmo resolve. Né? Claro que ele estava contratando um engenheiro, mas e se ele não tivesse contratado um engenheiro? Né? Então, assim, é importante a gente saber conta para a gente não ser passado para trás por outras pessoas, para que a gente possa calcular. Isso vale até mesmo. Tá, eu contei uma situação da minha profissão, mas isso vale para você numa loja de roupa. Todo mundo compra roupa. Então, quase todo mundo, né? Quem trabalha compra normalmente. Mas isso vale para vocês. Então, para vocês não serem passados para trás, é importante que vocês saibam fazer as contas, que vocês entendam, que vocês não confiem 100% plenamente nas outras pessoas, mas que vocês consigam vocês mesmos fazer as contas. Beleza? Então, introduzindo esse conteúdo, vamos agora para o conteúdo em si. Então, gente,
a gente vai falar sobre proporcionalidade inversa e diretamente proporcional. Algumas proporções, né? O que é proporção? Proporção é a relação entre grandeza, eu já vou retomar esse conceito, merecem uma atenção nossa na hora das resoluções dos exercícios. Por quê? Porque é o seguinte, gente, a gente vai ter aí as grandezas inversamente proporcionais e as diretamente proporcionais. As inversamente proporcionais são as que ocorrem no sentido dessas flechas aqui que eu estou mostrando, para baixo e para cima. O que acontece aqui? Bom, já que são grandezas inversamente proporcionais, enquanto uma grandeza cresce, a outra grandeza diminui. Então, uma sobe e a outra desce. Elas são inversamente proporcionais. Eu comentei algo, pincelei algo no vídeo da semana passada, da sexta, sobre aquele exercício dos pedreiros, lembra? Se eu tenho 10 pedreiros que constroem a casa em 30 dias, se eu pôr 20 pedreiros, eles vão construir a casa em quantos dias? Em 15. Então, quando o número de pedreiros aumenta, o número de dias para construir a casa diminui. Então, é uma grandeza inversamente proporcional. Por quê? Desculpa, gente. Por quê? Porque um aumenta e o outro diminui. Beleza? Então, a gente pode definir como grandeza, primeiramente, né? Para a gente conseguir avaliar se diminui, se aumenta. Tudo aquilo que pode ser contado e medido. Por exemplo, o tempo pode ser contado? Pode. Então, o tempo é uma grandeza. A velocidade pode ser contada? Pode, né? A gente mede velocidade quando a gente está dirigindo. Então, se a gente não medir, o radar mede pra gente. Então, a velocidade também pode ser contada. Comprimento. Comprimento pode. Preço. Você consegue quantificar preço? Consegue, né? Óbvio. Então, também pode ser contado como uma grandeza. E a gente tem temperatura, entre outros, né? E aí, gente, essas grandezas, elas podem ser classificadas quando elas estão sendo comparadas, tá? Eu preciso ter esse parâmetro de comparação para eu saber se uma grandeza é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Por que eu preciso ter esse parâmetro de comparação? Porque eu estou falando que ela é diretamente proporcional a alguma situação. Eu estou falando que ela é inversamente proporcional a uma outra situação. Então, ela sendo diretamente ou inversamente proporcional, eu sempre tenho que falar, ela é diretamente proporcional em relação a tal coisa. Ou as grandezas são inversamente proporcionais, ou as grandezas são diretamente proporcionais. É assim que eu vou me referir a elas, tá bom? Então, gente, eu trouxe aqui um exercício para a gente começar. São grandezas aquelas onde ocorre uma variação, e essa variação provoca uma outra variação na outra grandeza. Então, eu vario uma grandeza, e eu variando essa grandeza, eu consigo variar a outra grandeza também, tá bom? Então, por exemplo, se eu aumento a minha velocidade, eu aumento o meu consumo de combustível. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Porque uma aumenta e a outra também. Estou comparando duas grandezas, estão percebendo? Então, se uma dobra, a outra dobra. Se uma triplica e a outra triplica, se uma é dividida em duas partes e a outra também é dividida em duas partes, eu estou falando o quê? De grandezas diretamente proporcionais, porque tudo que acontece de um lado acontece do outro. Se eu multiplico aqui, aqui multiplica. Se eu divido aqui, aqui divide também. Então, como elas variam de forma igual, se elas sobem, a outra sobe. Se uma desce, a outra desce. Se tá assim ou se tá assim, elas vão variar da mesma forma. E isso são grandezas diretamente proporcionais.
Aí no outro vídeo a gente vai fazer alguns exercícios sobre isso e aí a gente vai entrar num outro assunto também. Então, vamos para o outro vídeo.